Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o nerd de serviço e hoje vamos falar do último volume da coleção New X-Men, editado em Portugal pela G-Floyd Studio Portugal. Uma coleção com 4 volumes, já fizemos a análise dos outros 3, faltava este agora que foi lançado este ano de 2021 e que já está disponível nas bancas. Foi uma série que já tinha sido em parte publicada pela Devir, em 2002, se não estou em erro, mas faltou o último arco. Portanto, quem não completou a coleção nessa altura pode agora completá-la com este último volume. E este último volume fez correr muita tinta nos meandros dos fãs de banda desenhada na altura e ainda hoje é bastante divisório. Ao ponto de Mário Freitas, um senhor que é responsável por uma das maiores casas de banda desenhada, de uma das maiores comic shop portuguesas em Portugal, ter escrito um pequeno texto, um pequeno fascículo, por assim dizer, a explicar e a defender este arco, que tem a autoria do grande Grant Morrison e começou com as ilustrações de Frank Quitely, mas ao longo destes 4 volumes tivemos outros autores e acaba aqui no 4º volume com as ilustrações de Phil Jiménez e o regresso da lenda Marc Silvestri. Mas porquê é que este volume é assim tão divisivo? Já lá vamos. Portanto, temos 2 arcos neste segundo volume. O primeiro arco é o Planeta X, que conclui a história começada aqui, em que descobrimos que Xorn, aquele mutante que estava preso numa prisão chinesa e tinha um sol no lugar do cérebro, um curandeiro, por assim dizer, um defensor da paz, do que é zen, da meditação, afinal era Magneto, que usou este disfarce para se infiltrar na escola do Xavier e ir envenenando aos poucos os seus alunos para criar uma rebelião. Mas aqui encontramos Magneto um bocadinho errático, não é o Magneto que nós estamos à espera. Claro que ele tem a sua personalidade alterada por causa de estar a usar uma droga nova, uma droga que potencializa os poderes dos mutantes, mas também os altera, tornando-os mais agressivos, mais incoerentes. Marca também este último volume o regresso da Fênix, que já tinha sido anunciado desde o primeiro. Os poderes da Fênix na Jean Grey estavam a crescer aos poucos e neste volume aparecem e ela usa-os. Tem pouco espaço para os usar, mas também já lá vamos a essa parte. E acaba por terminar esta série com mais uma morte de Jean Grey, pelas mãos, entre aspas, da Fênix, mais uma morte de Magneto, e o fim deste arco é o arco que vem trazer uns X-Men comandados por Emma Frost, por Cyclops, o seu marido, que foi depois explorado por Joss Whedon numa edição de Astonishing X-Men, que também já foi publicada pela G-Floyd Studio Portugal, e também temos a análise desses volumes. O segundo arco, o Amanhã Está a Chegar, é uma homenagem entre muitas coisas, mas principalmente ao Days of Future Past, que vemos os X-Men 150 anos no futuro, com um Beast, que é um vilão, e depois, no futuro, a humanidade já não existe, os mutantes também estão a desaparecer, a cair em extinção. Supostamente parece tudo um plano maquiavélico do Beast, que pretende ter os poderes da Fênix, e depois é revelado que o vilão disto tudo é a personagem Sublime, um vilão criado por Grant Morrison. E depois, se olharmos para trás com mais atenção, percebemos que Sublime manipulou tudo e todos, inclusive Magneto, para obter os seus propósitos, porque Sublime é um ser que se instala no corpo das pessoas e as manipula. Os únicos seres que são imunes ao seu poder são os mutantes, então ele pretende a extinção da raça mutante, por isso mesmo, por não os poder controlar. É um conceito bastante interessante, bastante ficção científica, que é depois explicado no último arco. Estou muito dividido relativamente a esta história, porque na altura que eu li, em 2002, quando foi lançado em Portugal, e depois eu terminei a saga em 2006, 2007 online, porque não tinha sido publicado em Portugal, e agora voltei a reler pela G-Floyd Studio Portugal e continuo com a mesma sensação. E já na altura havia uns rumores de um desentendimento de Grant Morrison com a Marvel, o que acelerou o processo de término da saga, e eu ainda hoje sinto isso. Acho que o último arco
de revelação de Magneto, que é um arco que até tem as bordas todas das páginas a negro. É um arco muito apressado. Mário Freitas tenta defender ao máximo esta saga e o autor Grant Morrison, e ele é um grande conhecedor do autor. Acho que defende de forma sublime. Fica aqui uma piada para quem leu a saga. Eu acho é que chega a um ponto que já não há defesa possível. Eu acho que a ideia do Grant Morrison é muito boa. O pessoal critica muito esta fase, principalmente no último arco, porque deixaram muitos plot holes. Alguns plot holes podem ser preenchidos e o Freitas faz uma explicação muito boa. Como quase todos os plot holes têm uma justificação, porque Magneto era o Xorn, e isto é uma das grandes revelações da história. Há coisas que não justificam muito bem como é que não se aperceberam que ele era o Xorn. Uma das grandes justificações é as pessoas com poderes mentais, como é que não se aperceberam. Parte da justificação é o facto de Marta, que é um cérebro flutuante, estar a bloquear ou a criar pensamentos falsos para Xorn, porque quando tentam ler a mente de Xorn, e inclusive há uma parte da história nos primeiros volumes em que leem a mente de Xorn, existem pensamentos que supostamente terão sido criados por Marta, aquele cérebro flutuante, porque Marta, esse cérebro, pertencia à Sublime. Sublime aparece desde o início incorporando várias personagens humanas e não só, e manipulando isso tudo. Mas depois há uma parte da história em que eles vão para o espaço, para o Império Shi'ar, tentar derrotar Cassandra Nova, a principal, na minha opinião, vilã, ou a melhor vilã deste arco. Existem vários, Sublime é o principal, mas Cassandra Nova para mim é a melhor. E ela no espaço, com o Império Shi'ar, tem telepatas dentro do Império Shi'ar, ela própria é uma telepata e não conseguem descobrir que Xorn é o Magneto, ou seja, não tendo Marta, o cérebro flutuante, a seu lado, como é que não se aperceberam que ele não era Magneto? E aquele capacete deveria dar para bloquear os pensamentos, mas não dá, porque já antes, com o capacete de Xorn, eles conseguiam ler, supostamente, os pensamentos dele. Deveria haver uma fala em que a Oráculo, que é a telepata do Império Shi'ar, acho que é Oráculo o nome dela, diz, epá, não consigo ler o pensamento dele, mas o que é que se passa? E já criaram semear uma certa desconfiança na personagem. Freitas defende aqui que não temos que ter a papinha toda feita, e Grant Morrison não nos entrega a papinha toda feita, e existem explicações super exageradas ao público. Eu concordo com isso, mas quando tu crias um arco tão grande que no fim tens um twist brutal, até tens dois twists. O primeiro twist é que Magneto era Xorn. Depois, no segundo arco, no futuro, tens o segundo twist que Fera não é o Fera, é o Sublime a controlar o Fera, o Beast, e foi ele que planeou tudo. Ou seja, tens dois twists. Quando tens dois twists assim tão brutais, que demoraram tanto tempo a planear, tem que haver uma explicação. Temos o exemplo de Agatha Christie, com os seus livros de mistério, o Poirot, temos Sherlock Holmes, temos Ocean's Eleven, temos até não tão bom o Código da Vinci. Às vezes a explicação do enigma é mais importante até e mais interessante que o enigma em si ou o plot twist em si. E a mim, acho que não é culpa do Grant Morrison, eu acho que ele tinha planeado uma explicação detalhada que iria fazer a nossa cabeça explodir, não foi tempo para isso. Porque a partir do momento em que tu tens várias dicas e várias pistas, e há pistas que até o Freitas refere, por exemplo, o nome da prisão chinesa tem um significado. Porra, mas eu não tenho que saber mandarim para ler X-Men e entender o twist. Esse é que é o problema. Ok, o Freitas sabe mandarim, sabe que o nome da prisão significa não sei o que dos mortos, o que é uma dica de que Magneto morreu no ataque a Genosha, mas ressuscitou, entre aspas, dentro da prisão, tornou-se um novo Magneto. Está bem, mas eu não tenho que saber mandarim, não tenho que saber que o nome da prisão tem um significado para tirar a minha própria conclusão. E eu acho que na literatura clássica de mistérios, de suspense, existe sempre essa explicação, e essa explicação é muito importante. E é importante quando ela é bem feita e tu pensas assim, porra, tudo fazia sentido. Epá, brutal. E aqui, em New X-Men, as coisas foram apressadas, e eu vou dar um exemplo de uma comparação muito contemporânea. Eu revejo este final de X-Men como a última temporada de Game of Thrones. Foi tudo super apressado, super conveniente, e talvez
as coisas bem explicadas, com mais calma, fariam sentido. Porque por muito exagerada que a tua ideia seja, muito absurda que a tua ideia seja, se ela for bem apresentada, bem explicada, faz sentido. Existe aquela descrença, ok? E aqui não acontece. Ele faz um trabalho espetacular a explicar pontos fulcrais na história, mas aí é que está o problema. Esta história não precisava, ou não deveria precisar, das anotações do Freitas. Mas precisa. Aliás, elas são tão boas que eu acho que deveriam estar incluídas no Omnibus original americano dos New X-Men. Porque estão muito, muito bem feitas e parabéns ao Freitas por isso. Mas não deveriam precisar das anotações dele. E aí é que está o erro. E eu acho que a culpa é da Marvel por ter pressionado o Grant Morrison a fechar o circuito dele aqui nos New X-Men. Relativamente à ilustração, Phil Jimenez faz um trabalho brutal, umas splash pages lindíssimas, as expressões das personagens são brutais. Confesso que não gostei nada da personagem do Magneto em termos de narrativa, mas tem uma justificação porque ele estava a ser controlado pelo Sublime. Mas acho que fez um desserviço à personagem em si, mas ao mesmo tempo também é uma crítica ao facto dos ideais e dos métodos de Magneto estarem super desatualizados. E há uma coisa muito boa que o professor Xavier refere, que o Magneto em morte inspirava muita gente, em vida as pessoas perceberam o fracasso e o falhanço que é a teoria dele. Portanto, ele influenciava mais em morte do que em vida. E Magneto acaba aqui na desgraça e acho que foi uma desconstrução de vilão até boa. Mas depois há coisas muito visuais que não fazem sentido, que é onde estão os outros mutantes que já tinham sido apresentados, como o Homem Múltiplo, a Siren, a Estrela Negra já tinha falecido até, e o funeral dela até aconteceu, acho que foi no segundo ou no terceiro volume. Existem mais mutantes dos X-Men que foram apresentados, o Bishop, por exemplo, não aparece, não faz assim muito sentido terem-se focado só em 4 ou 5 personagens, havendo mais e terem aparecido. A morte da Jean Grey também é um pouco fraca na minha opinião. Porquê? Magneto cria um choque eletromagnético, um impulso eletromagnético que cria um AVC na Jean Grey. A questão é que faz sentido se Jean Grey não controlasse por completo a Fênix. A questão é que no volume anterior, na história anterior, ela tinha sido morta por Wolverine com umas garras no seu ventre, e isso ativa o poder total da Fênix e ela consegue salvá-los aos dois e vir à Terra atacar e destruir Magneto. Faria mais sentido se ela aparecesse mais cedo, não tivesse o controle total da Fênix e isso abrisse uma janela para o Magneto a matar num momento de fraqueza de Jean Grey, ok? Portanto é que eu acho isso é muito apressado, porque ela tem o poder da Fênix total e morre e ressuscita num capítulo, no capítulo a seguir ataca Magneto e morre de forma, não é que seja errada, é apressada. Já o último volume, eu gostei muito do último volume, certas ideias que ele apresenta, Grant Morrison. Eu acho que aquele universo no futuro tinha pernas para andar por si só, porque nós temos um humano que tem como babysitter um sentinela de primeira geração, a ideia é muito boa. O design das personagens é brutal. Marc Silvestri é um desenhador icónico ao nível de Jim Lee nos X-Men. A última fase que ele desenhou, se não estou em erro, foi nos anos 80, o programa de Extermínio. Ele é muito conhecido pela saga do Inferno. Aliás, a própria vestimenta de Fênix aqui faz muito lembrar e remete muito para a saga do Inferno dos anos 80. E ele teve cerca de 20 anos sem voltar aos X-Men. Volta. Confesso que estava à espera de mais dele. Há lá partes e certos conceitos que para mim foram desenhados de forma muito abstrata e é um bocadinho difícil de perceber as ideias do Grant Morrison, porque são ideias grandiosas e eu acho que ele não consegue transmitir isso para o visual. Torna-se muito confuso. De qualquer forma, tem splash pages brutais. Ele depois continuou na Marvel e desenhou sagas como o Complexo de Messias e a Guerra de Messias, que eu gostava muito de ver isso publicado em Portugal pela Gifloy Studio. Acho que são sagas muito boas. Tem os desenhos do Marc Silvestri e continua, apesar de não estar no top, aqui não está na sua melhor forma, mas continua a ser um bom ilustrador e é uma alegria vê-lo a desenhar os X-Men, que era um dos meus ilustradores favoritos das sagas dos anos 80. Que eu li nos anos 90. De qualquer forma, eu entendo porque é que o Freitas defende a saga e ao mesmo tempo entendo porque é que as pessoas criticam esta fase final.
Eu aconselho a vocês a lerem tudo e que tirem as vossas próprias conclusões. O livro tem alguns extras. A saga em si rejuvenesceu os X-Men e acho que tem que ser avaliada por isso, porque trouxe os X-Men de volta à ribalta. Isto aconteceu em simultâneo com os filmes dos X-Men. Portanto, os mutantes estiveram outra vez aqui em grande. Isto teve bastantes vendas, foram decaindo ao longo do tempo, claro, mas trouxe um novo ponto de vista para os mutantes que é obrigatório na minha opinião, apesar de que, para mim, este volume, em certos aspectos, acaba por ser o mais fraco. E um volume destes é bom porque é divisório. E acho que isso cria discussão, cria pontos de vista diferentes, e isto é bom e mau o suficiente para se criar, imagine uma live da Zombie TV em que o Freitas defende o volume e eu ataco o volume, daria uma live brutal, fica já aqui a sugestão para o Freitas, porque não, na loja dele fazemos uma live quando isto tudo acalmar, quase um TED Talk sobre os New X-Men, porque isto tem pano para mangas, há aqui conceitos brutalíssimos que infelizmente não foram muito explorados. Pessoal, é recomendado. Para quem não acabou a coleção da Devir, tem aqui a oportunidade, encadernação de luxo, o tamanho premium, vale bem a pena, parabéns pela capa escolhida, gostei bastante. Mais um grande lançamento da Givloy Studio Portugal, merecedor da vossa atenção, e eu acho que se a Marvel pegar nos X-Men no cinema, eu acho que pode começar por aqui. Deixem a vossa opinião nos comentários e não se esqueçam, somos criadores de conteúdo independentes, dependemos do vosso apoio, das vossas partilhas e subscrevam o canal. Já sabem, bons filmes, bons jogos, boas leituras. Até à próxima.